paz do Senhor, igreja, esteja conosco, amém? Boa noite a todos, como é que vocês estão? Hoje eu quero trazer um tema aqui, um livro de 2 Crônicas que me chamou a atenção, convida você a abrir em capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 14, que fala o seguinte: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E você tem se convertido do seu mau caminho? Você tem pedido a Deus perdão por seu caminho errado? Eu não sei o que você praticou, se você mentiu, se você roubou, se você matou, eu não sei. Mas Jesus que te ama ontem, Ele te ama hoje, te ama amanhã também. Ele te perdoa hoje e amanhã. Mas Deus te dá diversas oportunidades. Ele dá oportunidade a você hoje, amanhã. Ele dá oportunidade a você daqui uma semana. Não importa o que você faça, mas Ele dá oportunidade. Mas uma vez Ele se cansa, porque com Deus não se brinca. Você tem que temar a Deus, ter um temor a Ele, amar a Ele acima de tudo. Você tem colocado Deus aonde? Aqui ou aqui? Coloque Deus aqui, acima de você, acima da sua família, acima de tudo. Tenha um temor do Senhor. Agradeça a Ele por mais um dia, se arrependa. Não sei se o que você anda fazendo, porque só Deus sabe do seu coração. Peça a Ele, Senhor, fale com Ele a verdade, o que você anda fazendo. Se você mente, fale: Deus, eu menti, eu fofoquei com aquela minha amiga. Fale: Deus, eu fofoquei, Senhor. Mas o Senhor fala: aparta-te do mal. Você tem que te apartar do que te faz pecar. Se o seu celular te faz pecar, aparta-te dele, bota ele longe de ti. Aparta-te dele, tira ele de perto de ti, porque a tua alma vale mais que tudo. Jesus, Ele deu uma vida a nós de graça. A gente tem uma vida de graça, irmãos. A nossa alma é uma alma que Jesus deu a nós de graça. A gente não pagou R$ 1 por ela. E a buscar a palavra, você não se paga para buscar ela, para louvar o Senhor, para pregar a palavra, para falar ao irmão que quando Jesus te ama, você não sabe o quanto isso é importante nas nossas vidas. Tenha isso, irmãos, preze isso. Eu agradeço a minha oportunidade aqui. Eu quero falar sobre Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele negou o seu Salvador 3 vezes. Mas Jesus não virou a cara para ele, não. Jesus olhou para ele e Pedro chorou amargamente, porque ele sabia que o que ele estava fazendo era pecado. Negar ao Senhor, seu Salvador, é um pecado. Você tem negado ou aceitado Ele? Aceite Ele, não negue não, irmão. Porque a palavra de Deus é séria. Judas traiu Jesus por 30 miseráveis moedas. Traiu seu Salvador por 30 miseráveis moedas. Mas o demônio conseguiu colocar na mente dele que ele não devia se arrepender, dobrar o joelho e falar com Deus e dizer: Jesus, me perdoa. Não, ele pegou, se enforcou e se jogou o precipício abaixo. É isso que o demônio quer, pesar sua consciência e tirar da presença do Senhor. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Oh, glória. E, irmãos, a palavra de Deus é séria. Se você tem um filho que está nas drogas, eu não sei onde quer que ele esteja, só o Senhor sabe. Fale com ele para ele se arrepender. Fale com ele, se arrependa, porque o tempo está próximo, o fim do Senhor Jesus está próximo. A qualquer momento ele pode voltar e arrebatar a sua igreja. Oh, aleluia. Oh, irmãos, é sério isso. Dá atenção ao ouvido do Senhor Jesus. Oh, glória. Oh, irmãos, fala para ele se arrepender, conversa com ele. Fala a palavra do Senhor Jesus para ele. Diz: meu filho, escuta um louvor. Eu estava no mundo pecando. E naquilo que eu estava no mundo, eu sempre queria ir para a igreja buscar o Senhor. Sempre tinha aquela vontade, mas nunca tive forças. Porque o demônio fala mais alto quando você está no pecado. Não é Jesus que habita não, irmão, quando você está pecando, não. É o demônio. O demônio está ali do seu lado. Faça isso, aquilo, e você vai lá e faz. Oh, glória. Irmãos, e eu estava lá pecando, a minha mãe, uma batalhadora, estava sempre ali orando por mim para eu me converter dos meus maus caminhos, endireitar minhas veredas, oh aleluia. E estava eu lá no meu quarto usando o meu aparelho, e a minha mãe na cozinha, escutando um louvor, e eu chegava no meu quarto e falava: mãe, tira esse louvor, que esse louvor me incomoda, ele me deixa enfurecido. Irmãos, isso não é de Deus não. O demônio estava ali habitando do meu lado, falando o que eu devia fazer, o que eu não devia, porque quando você está pecando, mentindo, roubando, falando mentira que não deve, o demônio está ali: faça isso, faça aquilo, faça isso, aquilo, e você vai lá e obedece, porque Deus não habita no lado de quem peca. Deus habita só do lado de quem serve a Ele verdadeiramente. Aleluia, oh glória. E minha mãe estava ali buscando, jejuando, orando. E quando foi um certo dia, eu disse: hoje eu vou dar lugar para o Senhor Jesus habitar na minha vida. Eu coloquei um louvor muito conhecido, que fala que o nome dele é Me Ajude a Melhorar.
E eu falava com Deus verdadeiramente: Deus, eu estou pecando, Senhor. Eu estou no pecado. Mas eu quero que o Senhor me tire disso, Senhor. Eu quero ser melhor do que ontem, não pior. Aleluia. E Jesus me mudou. Jesus ouviu a oração sincera e me mudou. Me colocou para honra e glória de pé e não embaixo. Jesus não quer que você pise na lama. Ele quer usar essa lama e tornar um barro novo. Um barro para elevar o evangelho, para orar, para pedir perdão ao irmão, para falar a verdade. Jesus quer isso, irmão. Jesus não quer que você brinque com ele, não. Porque se for para brincar, não é o seu lugar aqui, não, irmão. A coisa de Deus é séria. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida, acima da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu filho. Ponha ele em cima a tudo, irmãos. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Obrigado. Sua missão pode ser orar por uma vida por muitos anos. Sua missão pode ser gerar um bebê que ganhará milhares de pessoas para Jesus. Sua missão pode ser um ato muito simples, porém com grande efeito para Jesus. A minha, a sua, a nossa missão é cumprir o chamado do Senhor. Para cumprir a nossa missão, enfrentaremos obstáculos. A missão de Moisés foi libertar o povo. Já de Noé foi construir a arca. E a sua igreja, você já sabe qual é? Além de levar arrependimento e cumprir a palavra de Deus, Você sabe qual a sua missão específica? Os não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. os jovens agradecem a mim. Meu irmão. Eu quase perdi meu irmão. Isso não é fácil. E ele não foi instruído de forma errada. Não foi alimentado de forma errada. Mas os nossos olhos não abriram para as amizades erradas que ele fez. E por mais que a gente fale que a pessoa faz o que quer, uma amizade influencia. Uma amizade influencia. Você pode ser da palavra, você pode ser da oração, você pode ser a menina mais firme da igreja, e eu tiro por mim. Você pode ser um homem de oração, você pode ser um jovem ativo, você pode ser um jovem envolvido, mas se você fazer conexões erradas, andar em caminhos errados, com pessoas erradas, sua vida pode se acabar. Saúde, amada da igreja, capaz do Senhor, amém? Então, todo mundo bem? Amém. Quem não tiver, hoje vai ficar. Agora é o momento do ofertório, o momento de a gente contribuir e agradecer o que Deus tem feito todos os dias na nossa vida. Peço aos amados irmãos que abram as Bíblias, por favor, em 2 Coríntios 9, 7. Amém. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A gente não pode pensar que devemos dar a Deus só por necessidade ou obrigação, porque Deus é bom o suficiente que viemos agradecer a Ele e dar com alegria e amor, porque Deus todo dia renova a sua bondade em nossas vidas. Então temos que renovar a cada dia a nossa bondade com Deus. Aqueles que irão ofertar e que não irão ofertar, por favor, levante suas mãos. Soberano Deus, Pai amado, neste momento entrega o Senhor a vida dos ofertantes e aqueles que não irão ofertar também, Senhor. Peço, Deus, que aqueles que estão precisando neste momento do emprego, que o Senhor abra uma porta de emprego. Senhor Deus, supra a necessidade dos seus filhos.
Pai, abençoe grandemente a vida deles, para que eles venham ser prósperos, venham ser abençoados e bem-sucedidos. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Podem trazer, irmãos. Queridos, por gentileza, abra as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Versículo de número 2. De número 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Eu aprendi com o meu líder, com o meu pai, que a gratidão é a memória do coração. Eu sou muito grato pela vida do pastor Almi. Desde já eu quero agradecê-lo pela confiabilidade em nosso ministério. Que Deus continue abençoando a vida desse grande líder poderosamente e da sua família, em nome de Jesus. Desde já também eu quero agradecer a Deus pelo corpo de obreiro que ajuda na contribuição dessa igreja, juntamente com o pastor. Que Deus vos abençoe. Queridos, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz: E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Repita comigo: Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quantos querem ser cheios do Espírito? Quantos querem ser tocados pelo Espírito? Quantos querem ser movidos pelo Espírito? Aleluias! Queridos, escutem. Neste texto bíblico ficamos demonstrado que o Espírito Santo, ele vem atuando neste mundo desde a sua criação. Desde o princípio o Espírito Santo, ele vem atuando. Quando a terra era vazia, quando a terra não tinha forma, ali estava o Espírito Santo atuando e se movendo. Em certo sentido, nós também somos terra, porque fomos tirados do pó da terra. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia esclarece isso de forma melhor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem se formou, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia! Sabemos que somos tricotomista, regido por corpo, alma e espírito. Segundo um escritor afirma que nascemos com um buraco em nossa alma. A prova disso é que tentamos preencher este buraco com propostas que a vida nos oferece. Tentamos preencher este buraco com coisas que a vida nos oferece. Mas o único que pode preencher esse buraco é o Espírito de Deus. Ora galabarava sébia. O único que pode preencher este buraco é o Espírito Santo, que é a alegria. É Ele que é a tua força. É Ele que é a alegria. É Ele que te conforta em meio à crise. É o Espírito Santo. Ora galabarava sébia. Aleluia, escutem. Você chega em seu quarto e só Cristo sabe o quanto você chora. Em um certo lugar você está feliz, mas quando você chega em seu quarto, a tristeza, a aflição, a angústia toma conta do coração.
Só o Espírito Santo faz a nossa alma feliz. Anjoragabateria colevassúbia. Esta noite você será impactado pelo Espírito. Esta noite você será cheio do Espírito. Esta noite você será guiado pelo Espírito. Alebaraia. Isto mesmo, glorifique, pois o Espírito está aqui. Adore. Aleluia. Antes de Cristo entrar em nossas vidas, éramos sem forma. Antes de Cristo entrar em nossa vida, éramos vazios. Mas tem um porém: quando Cristo entrou em nossas vidas, Ele nos deu forma, Ele nos encheu do seu Espírito. Ítalo, me prove, eu lhe provo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele habita em você, Ele está com você. Ora galabará, isso, adore. Aleluia, não atrapalha pregador. Língua estranha não atrapalha pregador. Oh, la galabarava sebe doregelebaraia. Meu Deus. Ticalabaraia doria série golegova séria. Eu sinto o Espírito Santo no ar. E joga blasub deregelecove. Aleluia. Meu Deus. Escutem. Conhecer o Espírito Santo é tão essencial para a vida cristã, para a edificação da vida cristã, como o oxigênio é para o nosso cérebro, como o alimento é para o nosso corpo, e como a água é para a nossa sobrevivência. Dependemos do Espírito Santo. Necessitamos do Espírito Santo. Esta noite o Espírito Santo irá lhe aquecer com o teu fogo. Esta noite o Espírito Santo irá aquecer a tua alma. Aleluia, aleluia, aleluia. Alabaragassari golequeterevateia. Meu Deus, sem o Espírito Santo não há condições da vida cristã se desenvolver. Não há como a fé ter um sentido lógico para funcionar, pois o Espírito Santo, ele é a inteligência da fé que é gerada pelo conhecimento da palavra de Deus. É o Espírito Santo que põe ordem e lógica nas coisas que concernem a fé. O Espírito Santo, ele se mantém ativo em todas as áreas de nossas vidas. Sabe por quê? Pois ele é o Criador, com o Pai e o Filho. Ele trabalha na providência, ele trabalha na natureza, ele trabalha na salvação e no crescimento espiritual. Ah, meu Deus, aleluia. Ele, o Espírito Santo, não é uma força ou uma influência exercida por Deus, mas o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, possuidor de inteligência, possuidor de vontade e de determinação própria. Afirmar que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, na verdade, é desconhecer todas estas verdadeiras revelações tão claras
nas Escrituras. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é onipotente. O Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é criador. O Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é o Senhor da igreja. O Espírito Santo é chamado Yahvé. O Espírito Santo da vida eterna. O Espírito Santo é o santificador dos fiéis. O Espírito Santo habita nos fiéis. Ele habita em você. Ele está em você. Ele move você. Ele rege você. Ele guia você. Seja guiado pelo Espírito. Oh, la galabarava sabe doregelebarai. Aleluia. As Escrituras, ela deixa bem claro que o Espírito Santo, ele é uma pessoa pelas atribuições aplicadas a ele, as quais só podem ser praticadas por pessoa. Primeiro, o Espírito Santo fala. Prove, eu lhe provo. Mateus 10, 20. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de Deus. O Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O Espírito Santo, ele sonda as coisas profundas de Deus. Me prove, eu lhe provo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda na profundeza de Deus. Aleluia! O Espírito Santo, ele ensina. Me prova, ele prova. João 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. O Espírito Santo conduz e guia. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo, ele intercede. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, e da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito intercede por você. O Espírito intercede pela sua casa. O Espírito intercede pela tua família. O Espírito Santo intercede. Oh, aleluia! Aplauda o Espírito. Glorifique pelo Espírito. Adore pelo Espírito. Aleluia. O Espírito Santo, ele dispensa dons. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro operações de maravilha, a outra profecia, a outro dom de discernir espírito, a outra variedade de línguas, a outra interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito
opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito irá dispensar dons. Aleluias! O Espírito Santo, ele chama homens para o seu serviço. O Espírito Santo se entristece. Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Quando Samuel ungiu Davi, naquela hora em que Samuel ungiu a Davi, a partir daquele momento o Espírito Santo estava selando a Davi. A partir daquele momento o Espírito Santo estava marcando Davi. O que eu quero profetizar com isto é: Deus vai marcar o teu ministério. Deus vai te selar pelo Espírito. Deus vai te marcar pelo Espírito. O Espírito Santo irá derramar uma unção sobre a tua vida, que irá impactar o teu ministério, irá impactar a tua vida. O Espírito Santo dá ordens. O Espírito Santo, ele ama. O Espírito Santo, ele pode ser resistido. O Espírito Santo fortalece a igreja. Por isso, esta noite, seja fortalecido pelo Espírito. Oh, aleluia! A Bíblia vai nos revelar que José foi vendido aos ismaelitas, o qual os ismaelitas estavam indo para o Egito. Repita comigo: Egito, local da promessa. Todos sabemos que o Egito foi o local da promessa para a vida de José. Mas o interessante é que a Bíblia vai nos revelar em que os ismaelitas estavam levando especiarias, bálsamo e mirra. O que vai me chamar a atenção é no versículo de número 24, que os irmãos de José jogaram ele em um buraco, em uma cisterna. Com toda certeza, José, ele estava com duas feridas. Primeira ferida, as feridas expostas, externas. Por quê? Porque os seus irmãos jogaram ele em um poço, em um buraco. Segunda ferida, as feridas internas. Por quê? Porque os irmãos de José traíram ele. As feridas internas são as que doem mais. Mas o interessante é que a minha Bíblia fala em que os ismaelitas estavam indo ao Egito levando especiarias, bálsamo e mirra. Para quem entende um pouco do Antigo Testamento, para quem entende de especiarias, sabe que no Antigo Testamento as pessoas usavam bálsamo, mirra, especiarias para curar feridas. E José estava É Deus dizendo para algumas pessoas esta noite: enquanto você caminha para o local da promessa, eu curo as suas feridas. Oh, aleluia! Enquanto você caminha para o local da promessa, eu saro as suas feridas. Enquanto você caminha para onde eu te estabeleci, o meu azeite desce, o meu Espírito cura. Aleluia! Ora galabaraia. Mas Ítalo, escuta, para alcançar aquilo que Deus nos prometeu, demora muito. Demora. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração e muito profunda. O tempo não mata a promessa. O tempo te prepara para a promessa. Eu vou repetir: o tempo não mata a promessa. O tempo te prepara para a promessa. Está doendo, mas Deus está te preparando. Está doendo, mas Deus está te fortalecendo. Está doendo, mas o Espírito Santo está te guardando. É noite de receber cura pelo Espírito.
É noite de ser tocado pelo Espírito. É noite de ser movido pelo Espírito. É noite de ser sarado pelo Espírito. Receba o Espírito agora. Receba o toque do Espírito. Receba o toque do Espírito. Receba a cura do Espírito. Alabarava sabe doregele baraia. Picalabarava subi doregele covia. Aleluia, o Espírito Santo está ministrando em meu coração, dizendo que está curando feridas agora. O primeiro tópico em que eu abordei para esta noite é o andar no Espírito. O propósito de Deus é que cada um dos seus filhos ande no Espírito. Isso significa não apenas conhecer o Espírito, mas também depender do poder vitorioso do Espírito em todo o tempo. Para você que não sabe, é uma recomendação bíblica. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no. O propósito de Deus é que nós venhamos andar segundo os conselhos do Espírito. É que venhamos andar no Espírito. Quem anda com Deus alcança o direcionamento para o livramento. Eu vou lhe dar um exemplo. Noé recebeu o direcionamento da arca, para a arca, e salvou ele e sua família. Deus vai te usar para você começar a instruir a tua família ao caminho certo. O Espírito Santo está derramando uma unção, uma graça de capacitação para lhe preparar. Ele vai lhe preparar para você guiar as pessoas para o caminho devido. Exemplo, Elias estava andando com Deus no deserto e recebeu a provisão de Deus. 1 Reis 17:4 diz: e há de ser que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos covos que ali te sustentem. Quem anda com Deus, Ele provê. Quem anda com Deus, Ele sustenta. Quem anda com Deus, Ele guarda. Quem anda com Deus está seguro. Aleluias. Quem anda com Deus tem a certeza que será salvo. Arrebatado como Enoque. Hebreus 11:5. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agrada a Deus. Depois de termos crido, acreditado no Evangelho, recebemos o selo do Espírito Santo, o que significa que somos propriedades dele. Por essa razão devemos andar no Espírito. Do ponto de vista prático, o Espírito Santo ele deve ser a fonte, a energia de nossa vida, e tudo que fazemos impelidos por essa energia configura esse andar.
todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, atos, devem ser submetidos ao controle do Espírito Santo, para que Ele influencie cada aspecto de nossas vidas. Dessa maneira, evitamos satisfazer os desejos carnais, as quais são anulados pelo Espírito. Segundo tópico, direção do Espírito. Segundo as Santas Escrituras, o servo ou a serva de Deus que deseja ser vitorioso, ser vitoriosa em sua jornada terrena, deve desejar e aceitar a direção do Espírito Santo. Sabe por quê? O pecado arruinou por completo a humanidade. E um de seus mais nefastos resultados foi a perda do rumo. O ser humano perdeu por completo a capacidade de orientar a si mesma. E disso tirou proveito Satanás, que desde a queda tratou de arrastar os homens para o domínio das trevas. Mas a obra redentora do Calvário, a obra redentora do Calvário, teve por escopo de resgatar a humanidade dessa terrível situação. Você foi resgatada pelo Espírito. Você foi resgatado pelo Espírito. Seja limpo pelo sangue do Cordeiro, seja purificado pelo sangue do Cordeiro. É o único sangue na vida, é o único sangue na vida. Se jogarem uma roupa branca, não suja, não mancha, mas limpa, nos purifica de toda sujeira, de todo pecado. Seja limpo pelo Espírito a esta noite. Ora galabaraia deria goleva súbia. Jesus, ele convidou a humanidade a se aproximar dele, oferecendo aos seres humanos uma nova opção de vida, tanto no que concerne ao presente, quanto no que diz a respeito ao futuro. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Espírito Santo é o teu alívio. O Espírito Santo é aquele que te capacita, te dá paz em sua alma. Ele é o único que pode trazer a paz para a sua vida. Os que aceitaram a Cristo e buscam em seguida a plenitude do Espírito na própria vida, recebem uma bênção maravilhosa de poderem ser guiados pelo Espírito. Pois a Bíblia ela declara que o salvo por Cristo desfruta o privilégio e o direito de sermos dirigidos pelo Espírito. Temos o privilégio, o direito de sermos dirigidos pelo nosso dono, pelo nosso Criador. Aleluia. Ninguém pode dirigir-nos tão efetiva e triunfante quanto o Espírito Santo. Rejeitar essa sublime liderança é o caminho mais curto para o fracasso.
sem a direção do Espírito, a vara ministerial não floresce. Sem a direção do Espírito, os sonhos se transformam em pesadelos. Assim como o barco, seja ele grande ou pequeno, necessita de um leme para ser guiado. A igreja precisa do Espírito Santo para guiá-la espiritualmente. Nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar espiritualmente. Terceiro e último, cheios do Espírito Santo. Essa expressão aparece textualmente 11 vezes no texto canônico. Seus dois significados, seus dois principais significados são: primeiro, ser batizado com o Espírito, como em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. O Espírito Santo irá batizar pessoas esta noite. Eu profetizo que o Espírito Santo irá lhe tocar. Você que deseja ser batizado pelo Espírito, você não vai escapar dessa noite. Ele irá te marcar. Segundo, ser renovado com o Espírito, como em Atos capítulo 4, versículo 31. E todos eles orando, moveu-se o lugar em que todos estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Seja renovado pelo Espírito, seja renovado pelo Espírito, aleluias. Aleluia, aleluia. Ser cheio do Espírito Santo resulta de uma completa consagração a Deus. É fruto de uma apropriação plena do Espírito e de uma vida de vitória e de poder. Deus, Ele deseja encher os seus filhos com o seu Espírito, a fim de que eles continuem a tríplice obra de Cristo na terra: ensinar, pregar, libertar, curar os enfermos. Mateus 4, 23. E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É noite de cura física, é noite de cura espiritual. Satanás não vai trazer o inverno para o seu coração. O que eu quero te dizer é que Satanás não vai trazer a frieza para a tua alma, para o teu coração. O Espírito Santo hoje vai lhe aquecer, vai curar, vai batizar, vai renovar, vai tocar. Eu já estou vendo a ação do Espírito, eu já estou vendo o mover do Espírito. Aleluia! Os seguidores do Mestre, caminhando para encerrar, os seguidores do Mestre têm sido comissionados a continuar a obra que ele começou. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, ide por todo o mundo,
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se coloque de pé, por gentileza.